E o Corinthians está muito próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com o jovem atacante cria do Terrão, que vem se destacando com o treinador Fernando Diniz. Entendam por quê. Se acontecer ou não a renovação do contrato, o Corinthians terá que fechar um acordo milionário com o atacante holandês Memphis, e o zagueiro Gustavo Henrique não treinou em campo pelo terceiro dia consecutivo e já se tornou dúvida para o amistoso de domingo no Paraná. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o zagueiro Gustavo Henrique. Ele não treinou pelo terceiro dia consecutivo em campo com os companheiros e já se tornou dúvida para o amistoso que o Corinthians fará domingo, dia 12, contra o Cascavel, no Paraná. O Corinthians vem intensificando. Departamento de futebol, comissão técnica, absolutamente que tudo sob supervisão do treinador Fernando Diniz, os trabalhos vão se intensificando com o passar dos dias. Corinthians que está treinando desde o dia 25 de junho, após quase 30 dias de férias para os jogadores. Então, como eu disse, com a aproximação do retorno aos jogos, os trabalhos eles vão ficando mais difíceis, absolutamente, já que simulando os embates que acontecem dentro de uma partida. Para se ter uma ideia, desde a segunda-feira, a última segunda-feira, quando os jogadores retornaram aos trabalhos, o zagueiro Gustavo Henrique, ele não treinou com os companheiros. Exemplo, o Corinthians treinou na quarta-feira, dia 8, na terça-feira, dia 7 e na segunda-feira, dia 6, o Gustavo Henrique ficou somente na parte interna do CT devido a dores que ele sentiu no quadril. Inicialmente, o Corinthians tratando tudo como um fato normal devido à grande carga de trabalhos, mas por novas informações que chegam, o jogador acabou se tornando dúvida para o amistoso de domingo. Absolutamente que ainda não se tem nada decisivo. O Corinthians ainda trabalha até o sábado, dia 11. Aí serão definidos todos os detalhes, mas qualquer dúvida relacionada ao jogador, qualquer estado de dor, por exemplo, que ele tiver, ele não vai viajar para esse amistoso. A minha opinião quanto a o Gustavo Henrique já ter se tornado dúvida é a seguinte: eu informei a vocês que o Gustavo Henrique não havia treinado por 2 dias consecutivos no vídeo da última quarta-feira, dia 8. E até falei para vocês, se as dores persistirem, se o jogador não passar a treinar normalmente, absolutamente que pode sair de um fato considerado normal, que era o que o Corinthians estava considerando, e claro, o Gustavo Henrique se tornar dúvida. Eu, particularmente, sinceramente, para mim, não vale a pena arriscar, apesar do Fernando Diniz querer fazer testes nessa partida, absolutamente, por se tratar de um amistoso, não vale a pena, de repente, você levar o jogador. Claro, o Corinthians ainda vai ter alguns trabalhos até a decisão final sobre a viagem ao Paraná, que deverá acontecer no sábado, dia 11, o amistoso será no domingo, dia 12, aí nós saberemos exatamente o que vai acontecer. Claro, os treinamentos que vão acontecer principalmente na sexta-feira, dia 10, já saberemos ali exatamente. Se o Gustavo Henrique não treinar em campo, claro que ele não deverá viajar, o jogador será preservado. E agora vamos falar sobre atacante que vem se destacando com o treinador Fernando Diniz, e o Corinthians pode já estar muito próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com esse jogador. Em breve, entraremos na próxima janela de transferências que para o nosso Corinthians será bastante complicado. Corinthians, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda estamos com um transfer ban da FIFA. Corinthians tem que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos, uma parcela não paga da compra do volante José Martínez, aí ter novamente a liberação para poder reforçar o elenco. Também sabemos que existe uma grande
necessidade de vendas. O Corinthians tem que vender jogadores agora, pelo menos 150 milhões nesse segundo semestre, para dar uma, digamos assim, uma aliviada na situação financeira, já que o clube fechou o quarto mês do ano com um déficit se aproximando de 170 milhões. Além de todas essas questões pensadas em vender e também, se tiver condições de contratar jogadores, é preciso ir fazendo as manutenções dos atletas que já estão no elenco e, claro, dando uma atenção às categorias de base do clube. Luiz Fernando, atacante de apenas 18 anos, passou a se destacar nos trabalhos com os profissionais, vem fazendo trabalhos no dia a dia do CT com o Fernando Diniz e vem chamando a atenção do treinador. Claro que ele ainda segue à disposição do William Batista no Sub-20 e o jogador tem contrato até o ano que vem. E claro, já pensando em, de repente, possíveis propostas pelo jovem jogador que vem recebendo sondagens, o Corinthians está muito próximo de anunciar a renovação de contrato do jovem jogador. Segundo informações do meu timão, o Corinthians está próximo de garantir a permanência do jovem, que é um dos principais talentos da base. O Corinthians mantém negociações avançadas para renovar o contrato do atacante. O que está acontecendo? O Corinthians apresentou uma proposta ao staff do jogador, que respondeu com uma contraproposta e aí já estão na fase de ajustes finais. O clima entre as partes é de otimismo e um acordo pode ser fechado nos próximos dias. Então, o Corinthians já está avançado, está muito próximo de anunciar esse acordo de renovação com o jovem Luiz Fernando. Claro que temos que aguardar todas as confirmações oficiais do clube. Sabemos que no futebol as coisas são muito dinâmicas, podem mudar, mas o Corinthians está sim muito próximo de anunciar esse novo acordo com o Luiz Fernando. Mas claro, vamos aguardar. A minha opinião quanto ao Corinthians estar muito próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com o jovem atacante Luiz Fernando é a seguinte: Corinthians aí que nos últimos dias, informações complicadas envolvendo jogadores da base. Por exemplo, eu informei a vocês sobre o atacante Dante, que acabou indo embora para um clube de Portugal. O jogador tinha contrato com o Corinthians até o ano que vem, foi embora de graça com o Corinthians, ficando com apenas 20%. Informei para vocês também sobre o zagueiro Lorenzo, que tem informação que já assinou um pré-contrato com o clube do futebol italiano, ainda da Série C. Claro que ainda não se tem nenhuma confirmação sobre o Lorenzo, mas o Dante já foi embora, inclusive confirmado pelo seu novo clube. A questão do Luiz Fernando, o Corinthians tem que correr atrás o quanto antes possível mesmo, para melhorar o contrato do jogador. O Luiz Fernando, para se ter uma ideia, ele é um ponta direito canhoto, jogador de muita força física, velocidade, muita técnica, pega muito bem na bola. É um dos principais jogadores que surgiram da base do Corinthians nos últimos anos. Então tem que ser valorizado mesmo e o quanto antes possível. Então, pelas informações do meu timão, as conversas já estão avançadas e a qualquer momento o Corinthians pode anunciar esse acordo de renovação. Claro que vocês sabem que não tem como cravar nada. Como eu disse, no futebol as coisas são dinâmicas. Vai que de repente alguma outra coisa surge, um novo pedido, uma nova cláusula. Futebol as coisas acabam sendo muito complicadas. Mas o Corinthians fez a proposta, o staff respondeu, então as coisas estão avançadas. Enfim, vamos aguardar. Nos próximos dias deveremos ter alguma novidade, sendo a confirmação da renovação desse contrato de jogador. Como eu disse, está bastante avançada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante holandês Memphis. Eu vou explicar para vocês que, independentemente de renovar o contrato ou não, o Corinthians vai ter que fechar um acordo milionário com o atacante holandês. Os últimos dias estamos tendo muitas informações relacionadas ao atacante holandês Memphis, mas até o momento nada oficializado. Corinthians, por exemplo, Corinthians ainda não se manifestou oficialmente sobre o jogador. O que sabemos é que o Memphis está de férias, não sabemos até quando. Eu falei para vocês que recebi informações
que essas férias do Memphis vão até o dia 14 ou 15, mas nada confirmado. Há quem diga que são 25 dias de férias, e também a informação do meu timão que o Memphis não vai retornar, só vai voltar, só vai ser integrado ao elenco caso o acordo de renovação do contrato seja feito. Então, muitas coisas estão surgindo, o jogador vem postando mensagens enigmáticas nas suas redes sociais, inclusive uma na manhã da quinta-feira, dia 9, acabou chamando muita atenção, quando ele disse que as pessoas mentem. Então, o Memphis ali já criando polêmicas nas suas redes sociais. Mas, de qualquer forma, o Corinthians vai ter que fechar, vai ter que anunciar um acordo milionário com o Memphis, sendo ele permanecendo ou não. Por quê? Lembrando, o Corinthians deve aproximadamente 43 milhões de reais ao jogador, entre premiações, bonificações, metas atingidas. E mesmo se o jogador for embora, o Corinthians vai ter que fechar um acordo com o Memphis. O Corinthians não vai poder deixar de fechar esse acordo com o jogador. Portanto, o correto seria o atleta vir ao Brasil, ir absolutamente fazer uma reunião pessoal com o Marcelo Paz, com o presidente Osmar Stabile, todo mundo ali que representa o Corinthians, claro, com os representantes do jogador. É como eu disse, independentemente ou não, o Corinthians vai ter que fechar esse acordo milionário com o Memphis de aproximadamente, pelo que se falam, 43 milhões. Claro, o valor exatamente ainda não sabemos. Quando tivermos a confirmação se o jogador vai ficar ou não, aí nós saberemos exatamente, destacando que a ideia do Corinthians é oferecer um salário a ele e, claro, ter todos esses valores aí diluídos no tempo de contrato, que pelas informações a proposta é até 2028. Mas é como eu disse, ficando ou não, o Corinthians vai ter que fechar e anunciar esse acordo com o Memphis. A minha opinião, quanto a toda essa questão que o Corinthians vai ter que fechar um acordo milionário com o Memphis é a seguinte: estamos falando de valores altíssimos. Pelas informações que chegam, o Corinthians deve hoje 43 milhões de reais ao Memphis. E detalhe, se o Memphis fosse relacionado, aliás, for relacionado para mais 2 jogos, que pelo tempo que ele ainda tem de contrato, ele ainda poderá ser relacionado, poderá participar de pelo menos 3 partidas, a dívida aumenta em pouco mais de 3 milhões e 100 mil reais. Absolutamente que isso não vai acontecer. Claro que eu não estou garantindo nada, nem cravando nada aqui, porque no futebol sabemos como as coisas são. Mas, primeiramente, eu não vejo alguém do Corinthians, de repente, querendo fazer isso. E outra, o Memphis ainda nem retornou. E o ponto determinante nisso é que se o Memphis, por exemplo, voltar amanhã para o CT, ele não pode entrar em campo. Por quê? Porque ele não tem mais registro na CBF e nem na FPF, a não ser que o Corinthians corra e faça um adendo ali de contrato e regularize a situação do jogador, nem que for até o dia 31. Mas é como eu disse, eu não vejo motivo nenhum para que isso seja feito. Só faria o Corinthians aumentar o valor da dívida com o jogador. Então, uma coisa aliás, muitas coisas são dúvidas. A principal dúvida é se o Memphis vai ficar ou não no Corinthians. Mas a única certeza nisso tudo é que o Corinthians vai ter que fechar um acordo milionário com o Memphis. Então, o correto é já ir preparando nas duas questões, Memphis ficando ou não. Eu já falei para vocês que eu acho que ele não fica por causa das questões políticas, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Memphis ficasse. Já falei para vocês que um Memphis que mais dedicado e um Memphis, claro, que conseguisse ter uma sequência maior de jogos. Para mim, o Memphis é um jogador diferenciado. Gostaria que ele ficasse. Então, mas as coisas são diferentes. É como eu disse, independentemente ou não de ficar, o Corinthians vai ter que fechar esse acordo milionário com ele. O Corinthians vai ter que... É por isso que eu falo que a melhor forma que tem é tentar conduzir as coisas com o jogador da melhor forma possível. Chama o jogador, faça as reuniões ali pessoalmente. O Memphis vai ter que voltar ao Brasil, independente de qualquer coisa. Ele tem coisas ainda no Brasil, coisas pessoais, objetos pessoais. Então é muito melhor resolver assim do que, de repente, tentar se distanciar do jogador, porque, como eu disse, a dívida é muito alta e vai ter que pagar. Se não pagar,
Não vai ser o nome de ninguém que fez o contrato dele e nem o nome de ninguém agora que está responsável pelo clube. Sim, o nome do Corinthians, que absolutamente podem se preparar aí. Se o Corinthians não conseguir entrar em um acordo amigável com o Memphis, eu acredito que o Timão vai sofrer um processo pesado em relação a isso. A única certeza que temos, renovando ou não, é que esse acordo milionário terá que ser fechado e o Corinthians, claro, se ele não permanecer, vai ter que ter ali uma grande habilidade para conseguir uma boa negociação com o jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!